Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá conta de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Irmãos, esta palavra ela vem para nós de forma a Deus sussurrar para nós a maneira que nós devemos nos portar quando estamos com Ele. Mas olhe só, eu gosto da Bíblia porque ela não está isolada dentro de uma ilha. E nós, para alcançar, precisamos nadar. E quando estamos na ilha, estamos isolados fora de um contexto. A Bíblia não é assim. A Bíblia, ela tem sempre um contexto do qual insere uma palavra, seja ela de orientação, seja ela de advertência, seja ela de consolo, seja ela de edificação, seja ela de ensino. A palavra do Senhor, ela não está na Bíblia de forma isolada, e nós, de forma isolada, nos alimentamos. Não, ela tem um contexto. Ela tem um contexto. Então Lucas não escreveu por acaso, em sequência, esta palavra, porque a palavra, ou o momento em que Jesus antecede a este momento de entrar na casa de Marta, porque o texto diz que era a casa de Marta. A casa era de propriedade de Marta. Nós não sabemos se era por herança ou se era por conquista, mas a Bíblia vai mostrar para nós que era a casa de Marta. A casa tinha uma dona, e a dona era Marta, do qual tinha Maria e tinha Lázaro. Nota-se que Lázaro nem no contexto e nem no texto é citado. Talvez Lázaro fosse muito jovem e não estivesse na casa, mas mostra que a casa era de Marta. Dentro de um contexto, nós temos Jesus ensinando os religiosos, aqueles que sabiam e que tinham uma posição, porque estavam inseridos na religião. Então Jesus, ele é interrogado acerca do mandamento que nós também cumprimos no reino. Nós não estamos dissociados da lei de Deus, nós estamos vivendo a completude dela. Enquanto os que estavam vivendo a lei compreendiam apenas aquele momento. Hoje nós, na graça, adoramos a Deus pela completude da lei, manifestado por essa graça sobre nós, que nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça. Pastor, que graça? A graça de nós estarmos na casa do Pai, a graça que nós temos de estar na presença dEle. Outrora estávamos perdidos, distanciados dessa graça, estávamos distanciados do propósito de Deus, estávamos distanciados do chamado. E o que dizer além chamados para desfrutar da completude de Deus na pessoa do Cristo? Então Jesus estava ensinando, ou foi interrogado acerca daquele mandamento que é necessário
amar o próximo. E alguém pergunta, mas Senhor, como é que eu posso amar o próximo? De que maneira? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Do samaritano. Do homem que não tinha promessa. Todo mundo sabe que Samaria era o centro aonde havia uma base militar romana, e todo samaritano se contaminou com a impiedade. E tinha um templo falso. Não era um templo verdadeiro, era um templo falso, copiado do verdadeiro. Então os samaritanos não eram bem quisto. E Jesus vai dizer que quem praticou a bondade foi o samaritano. Em comparação à bondade do fariseu, do levita, em comparação daquele que fazia o serviço na casa de Deus, quando se depara com alguém caído na rua, que foi abatido pelos assaltantes, saqueado pelos assaltantes, estava ali sangrando e sofrendo, os 3 passos de largo, mas o samaritano aproxima-se dele, cura-lhe as feridas, coloca-o em uma pousada, paga pela estadia. E o samaritano disse, olhe, se ficar mais, quando eu voltar eu pago o restante. Meu Deus, ó, sabe quem é o bom samaritano? Olha só, deixa eu colocar aqui, sabe quem é o bom samaritano? Jesus. Quando Jesus veio, Ele nos resgatou, ferido, machucado, curou as nossas feridas e nos colocou aqui nessa hospedaria. Aqui é uma hospedaria, aleluia. Aleluia! Quem é o hospedeiro, pastor? O hospedeiro é o Espírito Santo. Ele disse para o Espírito Santo, cuida dele, porque na minha volta eu retribuo, aleluia! Oh meu Deus! Aleluia! A Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele olha para aquele e diz assim, olha, você entendeu o que eu disse? Sim, então vai e faz o mesmo. Agora olha só, nós nos deparamos, Jesus acabou de ensinar o cristianismo prático. Por quê? Porque todo serviço é um serviço prático. Todo serviço a Deus é um serviço prático. Nós estamos num ambiente de adoração. Nós estamos num ambiente onde nós estamos adorando ao Senhor. Neste momento não tem outra tarefa a não ser adorar ao Senhor. Olha só, estamos adorando a Deus. Mas Jesus vai dizer para nós que é necessário o nosso serviço no reino. Então, eu acho maravilhoso, por quê? Porque para balancear o serviço tem adoração, para balancear a adoração tem o serviço. Então nessa noite, Jesus quer ministrar para nós o valor da adoração, o valor da nossa adoração. O serviço, Jesus mostrou a importância, Jesus colocou o serviço como a importância. Por quê? Porque 3 religiosos passaram de largo aquele homem que estava caído, mas o samaritano prestou o serviço. Agora, quando Jesus diz assim, vai e faz o mesmo, Jesus entra na aldeia de Betânia, porque ele estava indo a Jerusalém. Jesus estava indo a Jerusalém, aleluia, para adorar ao Senhor, para adorar a Deus, na capital da adoração. Jerusalém é a capital da adoração, e Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus ensina o serviço, agora Jesus vai ensinar a respeito da adoração, através de um momento prático. A Bíblia diz que entrando na aldeia de Betânia, eu gosto sempre de dizer porque Jesus, ele gostava de passar em Betânia, irmãos. Alguém pergunta assim, pastor, por que Jesus gostava de passar na aldeia de Betânia? Porque a aldeia de Betânia tinha a casa de Marta, aonde morava Maria e Lázaro. Jesus gostava de passar lá. Jesus gosta de passar na sua casa?
Muitas pessoas falam assim nos dias de hoje, até mesmo as ordenanças do governo físico, social, ele diz assim: fique em casa. Fique em casa. Aí eu digo assim: mas fique em casa para quê? Fica em casa para quê? Porque nós sabemos, é taxativo o anúncio, fique em casa. Por quê? Porque tem uma disseminação de pandemia. Mas a pergunta não pode parar só por quê? Porque se nós pararmos apenas no porquê, fica vazio a nossa existência. E nós como cristãos temos que entender esse princípio. Nós como cristãos, nós precisamos entender e fazer algumas perguntas. Por quê? Porque há um vírus. Mas a nossa vida não é pautada apenas por quê, é para quê? Para quê? Fique em casa, para quê? Pastor, ficar em casa para trabalhar. Eu estou trabalhando de uma forma que o senhor nem imagina. Fique em casa para quê? Pastor do céu, ficar em casa porque a escola está de férias. Cuidar das crianças. Ficar em casa para quê? Pastor, o senhor não imagina. Estou tendo mais trabalho agora com os meus animais do que quando eu trabalhava fora. Ficar em casa para quê? Pastor, eu já comprei, já paguei a assinatura do Netflix pelo ano todo. Uma pergunta: por que é que você, ou para que você está em casa? Você que me assiste pela internet, para que você está em casa? É forte, pastor, é tutano. Para que você fica em casa? Aleluia. Outra pergunta que nós temos que fazer: o que eu fico fazendo em casa? O que eu fico fazendo em casa? Pastor, eu fico fazendo conta. E diga-se passagem, o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita preocupação e fazer conta é necessário, mas não é o tudo. Pastor, o senhor sabe o que eu fico fazendo em casa, pastor? O senhor sabe o que eu fico fazendo? Eu fico pensando no passado, pastor. O passado não me deixa viver. Tanta coisa que me aconteceu no passado, eu fico pensando no passado. O que é que eu fico fazendo em casa? Então, o Senhor, Ele está nos levando ao entendimento de que, muito mais do que por que ficar em casa, nós temos para quê e o quê. Se porventura eu saio de casa, nós estamos vivendo nesse momento difícil, mas a igreja não está fechada, a igreja está aberta. A igreja não está fechada, a igreja está com as portas abertas. A igreja, ela está reunindo pessoas dentro da medida que foi solicitado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde do nosso município. A igreja está com as portas abertas. Para quê? Para orar pelas pessoas que estão ficando loucas dentro de casa, ansiosas dentro de casa, com medo dentro de casa. A igreja está com as portas abertas, sendo ela eficiente na sociedade e necessária na sociedade, porque aqui nós oramos pelas pessoas, aqui nós intercedemos pelas pessoas, aqui nós ungimos com óleo a pessoa, e aqui também nós adoramos ao Senhor. Aleluia! Nós adoramos a Deus. Meu irmão, você que está me assistindo pela internet, em nome do Senhor Jesus, não fique só na sua casa. A igreja está com a porta aberta, aqui esperando você, para orar junto com você, para interceder por você, para tocar a sua vida e para adorarmos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Dentro de uma forma que nós entendemos que não afetará a condução deste mal, porque todos estão protegidos. Irmãos,
Nunca na nossa vida tomamos banho de álcool em gel, como nesse tempo. Se nós estiver passando perto de algum restaurante, ou até mesmo em frente a algum trailer, é perigoso alguém arriscar o fósforo para acender a chapa e jogar o fósforo e todo mundo sair incendiado. Nós estamos lambrecados de álcool em gel, não é? É até perigoso pedir para Deus, derrama o seu fogo sobre nós. Mas olha só, Deus, neste momento, os céus não estão fechados. Mesmo que eu esteja em casa, eu tenho objetivo, tenho propósito. Nós estamos aqui com propósito, nós estamos aqui para buscar ao Senhor. Aleluia. A igreja está atuante. A igreja está atuante. Então Jesus, ele entra na casa de Marta. Olha só, irmãos, eu gosto desse texto, porque a Bíblia vai dizer, Jesus entrou na casa de Marta. O que o Senhor nos ensina na adoração? Eu adoro ao Senhor. Eu já abri a porta da minha casa para Ele. Nós pegamos o texto de Apocalipse capítulo 3, no verso 20, onde Jesus está dizendo assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer festa com Ele e Ele comigo. Olha só. Primeiro Jesus diz assim, eu vou fazer festa com Ele e Ele comigo. Note o sentido do momento da adoração. É aqui que Deus está querendo nos fazer entender. Olha o sentido da nossa adoração ao Senhor. É abrir a porta para Ele fazer festa conosco e nós fazermos festa com Ele. Se Ele faz festa conosco primeiro, eu faço festa com Ele depois. Mas como é que o Senhor faz festa? De que maneira que o Senhor quer fazer festa conosco? Se agradando da nossa adoração. Olha só como isso é completude. A Bíblia diz que Marta abriu a porta da sua casa. Marta abriu a porta da sua casa. Ou seja, ela abriu o coração. A porta do coração. Só que só abrir a porta do coração não é suficiente. Algumas coisas precisam ser compreendidas. Precisam ser entendidas. Precisam de um esclarecimento de forma a entender que abrir a porta do coração não é apenas dizer assim, Jesus, entra e fique sentadinho aí. Entra e se assente, Senhor. Daqui a pouco eu já venho. Aí Jesus sentado lá, só observa. Corre para lá. Corre para cá. Corre para lá. Você já recebeu alguma visita na casa? Irmão, é interessante, né? O que é que visita quer? Visita quer atenção. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. A visita ela veio para ter você e não aquilo que você pode fazer. Abriu a porta, Jesus, entra, Jesus. Aí o texto vai dizer que Marta vai para o serviço. Jesus foi visitar a casa de Marta, não foi para vê-la fazendo o serviço. Jesus foi visitar Marta para tê-la na sua presença. Sabe por que nós muitas vezes nos frustramos com o Senhor? Porque nós fazemos para o Senhor e não temos prazer naquilo que fazemos. O Senhor precisa que nós fazemos. O Senhor precisa que nós trabalhemos. O Senhor precisa da nossa mão de obra. Porém, não é da nossa mão de obra que Ele se farta. Ele pode ter as tuas mãos, mas se Ele não tiver o teu coração, de nada adianta. Aleluia. Ele pode ter as tuas mãos, mas o que Ele quer é a tua alma. Ele quer a tua alma. Marta abriu a porta da casa e disse assim, Jesus, entra.
Marta segue para a cozinha, local de serviço. Primeira coisa que nós aprendemos com Marta. Marta era uma pessoa muito organizada. Porém, naquele momento, Jesus não precisava da organização. Jesus precisava da adoração. Jesus queria adoração. Jesus queria adoração. Adoração. Não basta abrir a porta da casa. Tem que deitar a alma. Sabe por que nós nos deparamos muitas vezes em momentos de dificuldade? Olha só que interessante. Sabe por que muitas vezes a porta se fecha, a doença vem, o marido vai embora? Sabe por que aquilo que nós temos as rédeas bem próxima, muitas vezes afrouxa e perdemos o controle? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos aquilo como centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Deus não quer que nós venhamos perder, mas entre perder você e perder aquilo que você tem, perder aquilo que você faz, Deus prefere perder aquilo que você faz e aquilo que você tem, do que perder você. Você já percebeu que quando nós perdemos aquilo que nós nos apoiamos, perdemos aquela âncora, perdemos aquilo, nós perdemos o sentido da vida? E você já percebeu que nós corremos para quem? Para Deus. Eu nunca vi tantas pessoas orar no momento da adversidade. Irmão, no momento da adversidade você clama, você chora, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você fica crente de verdade. Você já percebeu que quando nós perdemos o poder da força de segurar aquilo que nós temos, fazemos, conseguimos, conquistamos, quando nós perdemos a força daquilo, nós perdemos o norte, mas nós conquistamos um Deus. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando nós não temos ninguém para reclinar a cabeça, nós vamos aonde? No ombro de Jesus. Aleluia! Você já percebeu que João não reclinava os ombros, não reclinava a cabeça nos ombros de nenhum dos outros discípulos? Aonde João reclinava a cabeça? Nos ombros de Jesus. Você já percebeu que quando nós não temos nada, é o momento que nós temos tudo na vida? Então eu aprendi uma coisa, que não é a falta de algo, não é o problema que temos, não é a doença que temos, que é ruim. O que é ruim é vivermos sem Deus, é vivermos sem o Senhor, e nós aprendemos isso na adversidade, nós aprendemos isso no momento difícil da nossa vida. Por quê? Porque não basta abrir apenas o coração, não basta abrir apenas a porta da casa, nós temos que parar com a inquietude. Aleluia. Preste bem atenção, a Bíblia diz que Jesus estava na casa. Para onde foi Marta? Cuidar da louça. Por que Marta foi cuidar da louça? Porque ela tinha louça. Por que Marta foi varrer a casa? Porque ela tinha casa. Aleluia, não sei se você está entendendo, mas eu estou entendendo o que Deus está dizendo. Por que Marta foi para a cozinha? Porque é na cozinha que ela era especialista. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não basta ser apenas especialista, tem que ser especialista e com um coração de adorador. Note que nada anda sozinho. A Bíblia é tão maravilhosa que ela diz para mim assim, ela vai dizer que ninguém é salvo pelas obras,
Alguém diga assim: é por isso que eu não faço obras, é por isso que eu apenas só tenho fé. Mas a Bíblia também vai dizer para mim assim: agora mostre a sua fé pelas suas obras. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Note que o texto vai dizer para nós que Jesus entrou na casa de Marta. E na casa de Marta também tinha Maria. Note, Marta tinha fé. Maria tinha as obras. Marta tinha fé, porque olha só, João capítulo 11, quando seu irmão Lázaro adoece, Marta tinha fé. Olha só, Marta tinha fé. O que Marta faz? Pede para um mensageiro, olha só, vai atrás de Jesus e diga que está enfermo aquele a quem ele ama. Ela tinha fé. Porque a palavra do Senhor diz para nós que ela tinha fé. Por quê? Porque a adversidade fez com que ela fosse atrás de Jesus. Tinha fé. Mas Maria tinha adoração. Maria tinha obra. Olhe como as duas coisas andam juntas. Não tem como alguém dizer assim: eu tenho fé, mas não faço obras. É engano. Como também alguém pode dizer: eu tenho obras e não tenho fé. Não tem como. Na mesma casa que somos nós, tem que ter fé e tem que ter obras. A igreja perfeita é fé e obras. Aleluia. Obras e fé. Aleluia. Glória. Aleluia. Me mostra a sua fé pelas suas obras. Pastor, eu fui salvo, pastor, apenas para ir na igreja. Não, eu fui salvo para fazer obras, por causa da minha fé, e a minha fé é revelada nas minhas obras. Aleluia. Olha só que coisa linda, a casa era de Marta, foi Marta que abriu a porta. Marta tinha fé, mas na casa tinha Maria, adoração, ação no reino. Aleluia. Olha só, eu tenho fé apenas para conquistar a louça. Pegou? Vou repetir. Eu tenho fé apenas para conquistar a casa. Eu tenho fé apenas para conquistar aquilo que me falta. Eu tenho fé. Jesus entrou na casa daquela mulher e aquela mulher tinha fé. Mas a casa também tinha outras pessoas. E a Bíblia vai dizer na sequência: e tinha esta uma irmã chamada Maria. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, une a fé com as obras, e Jesus não vai sair da casa. Sabe por que as pessoas ficam como Marta? Porque o texto que segue diz assim: e Marta estava afadigada com muitas coisas. Sabe por que muitas vezes nós nos afadigamos em estar na presença de Jesus? Nos afadigamos e completamos com o quê? Big Brother. Completamos com o quê? Com a novela. Olha, novela. Olha só, completamos, olha só, com coisas que não são suficientes, e nós nos afadigamos. Tem pessoas que precisam desligar a TV por esses dias. Tem fé, por quê? Porque abriu a porta da casa. Tem fé, por quê? Porque Jesus entrou na casa. Tem fé para assistir a live. Tem fé, mas em nome do Senhor Jesus, entenda, não é só de fé que a casa de Marta tinha. A casa de Marta também tinha adoração, tinha ação, tinha obras. Aleluia. Aleluia. Pode entender uma coisa, olha só, Marta estava afadigada com muitas coisas. Quem se ocupa com muitas coisas não busca primazia. Quem se ocupa com muitas coisas tem Jesus no final da fila.
Quem se ocupa com muitas coisas se afadiga. Nerecandori vassuri andarácia. Nerecantori vassu. A inquietude gera ansiedade. A ansiedade gera fadiga. A fadiga nos gera em nós frieza espiritual, falta de sensibilidade com quem está na casa. A fadiga, irmãos, existem muitas pessoas que estão afadigados nesses dias. Existem muitas pessoas que estão atolados em tantas coisas. Quem se ocupa com muitas coisas, desocupa a porta de entrada a Jesus. Olhe só para você ver. Vai no culto hoje? Não vou. Por quê? Estou cansado. Vai no culto hoje? De oração? Não vou. Por quê? Estou doente. Você vai na reunião de intercessão. Estou ocupado, não posso. Está fadigado com muitas coisas. Em nome do Senhor Jesus, ó igreja, entenda o que o Senhor está dizendo para nós. Não basta apenas abrir a porta da casa. Não basta abrir apenas a porta da casa, e o Senhor lhe chamou, não apenas para abrir a porta da casa, Ele chamou para você reconhecê-lo, e é isso que você veio fazer, e é isso que você está fazendo do outro lado, é isso que você está fazendo algo do qual vem atrair a presença dEle, então em nome do Senhor Jesus, Ele dará testemunho de você. A mulher que entra com vaso de alabastro, entra escondida. Ela entra escondida na casa, porque não foi convidada. Mas a adoração dela foi tamanha que não tinha como ficar escondido. Veio à tona, a público. E sabe o que é mais lindo? O testemunho de Jesus naquele momento. Por quê? Porque Jesus olha para aquela cena. Jesus ficou tão impactado com a adoração daquela mulher, que Jesus disse assim: aonde for pregado esse evangelho, também será dito a respeito do que esta mulher fez aqui hoje. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, entenda o que Ele está dizendo. Ele não quer apenas que você abra a porta, Ele quer a casa toda. Quer a casa toda. Sabe o que eu entendo nesse momento difícil que a igreja do Senhor está vivendo, juntamente com esta humanidade? Sabe o que eu vejo? Eu vejo um momento da igreja despertar para a adoração. Quem daqui já fez algo a mais do que fazia antes? Quem daqui está fazendo algo a mais do que fazia antes? Talvez o Senhor está dizendo assim: olha só, diminuindo Deus nessa palavra, me perdoe, Senhor, mas Deus está falando assim: este momento de adversidade, a minha igreja entendeu o que eu quero dela. A minha igreja entendeu o que eu quero dela. Tirar do comodismo. Tirar do comodismo. E é isso que Deus está permitindo nos viver. O Senhor está nos tirando da rota normal. O Senhor está nos levando a ser adorador de verdade. O Senhor precisa levantar adoradores. Todo mundo glória, mas eu tenho que me levantar como adorador. O Senhor coloca fé em mim. E sou eu que me levanto como adorador. O Senhor coloca fé em mim para crer, para que eu seja um adorador. Impulsione na adoração a Ele. E entenda o que Ele fez por mim. Ele entrou na casa de Marta. Marta foi para a cozinha. Maria foi aos seus pés.
seus pés, reconhecer senhorio. Maria foi reconhecer o senhorio. Marta estava tão afadigada que ela esqueceu princípios. Ela esqueceu princípios de hospedagem. Quando uma pessoa no mundo antigo era recebido em uma casa, ele teria que ter os seus pés lavados, teria que ter aonde reclinar a sua cabeça e ser a atenção da casa. Lei de hospedagem: honrar todo o hospedeiro, o hospedado. Jesus naquele momento está olhando para Marta, dizendo assim: Marta, você está fadigada com muitas coisas e não consegue entender o segredo. Aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor precisa ser reverenciado, adorado, servido. O Senhor precisa. Nós precisamos reconhecer o senhorio. Como está o ímpio na pandemia? Com medo. Como está o crente na pandemia? Com medo. Está entendendo? Quem está aos pés de Jesus é prudente e não medroso. Prudente. O Senhor espera prudência e não medo. Porque aonde há o medo, há o afastamento de Deus. Afadigado com muitas coisas. Mas o Senhor está dizendo assim: eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Maria estava onde? Aos pés de Jesus, reconhecendo quem o Senhor era, reconhecendo que Ele era Senhor na sua vida. O Senhor trouxe essa palavra para nós nessa noite, porque Ele está dizendo, como Ele disse a Marta, está fadigada com muitas coisas, por isso que você quer que a sua irmã sirva junto com você, porque você está dizendo assim: eu estou servindo sozinha, estou fazendo tudo sozinho. Marta estava se diminuindo perante Maria. Por quê? Porque enquanto Marta estava fazendo, Jesus não estava reconhecendo. E Maria, que não estava fazendo nada, estava sendo privilegiada. Olha a mente dela. Eu estou fazendo e ninguém está vendo. Agora, ela não está fazendo nada, está sendo reconhecida. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor está dizendo assim: eu quero você aos meus pés. Só isso. Reconhecer quem eu sou em sua vida. Só isso. Só reconheça quem eu sou na sua vida. Só reconheça quem eu sou na sua vida e você vai ver o que eu vou fazer por você. Só reconheça quem eu sou na sua vida e todas as coisas vão acontecer na sua vida. Jesus não estava dizendo para Marta: não faça isso porque isso é pecado. Não. Jesus só estava dizendo assim, ó: neste momento, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Neste momento. Porque este momento é o momento de você dar atenção para quem está na casa, para o Senhor que está na sua casa, e não apenas o seu serviço. Vai ter a hora do serviço. Agora, vem aprender, irmão. Eu não sei o que Jesus estava ensinando, eu só sei de uma coisa: Maria estava assim, ó: fala mais, Senhor. Aleluia. Maria estava assim: Senhor, fala mais, Senhor, me ensina a palavra do reino, Senhor. Aleluia, aleluia. Você já se deparou assim? Senhor, fala mais, Senhor, fala mais, Senhor, fala mais. Senhor, só fala até as 9 horas. Senhor, só fala até as 9 horas, Senhor. Porque depois das 9 não dá mais. Maria estava lá falando assim: fala mais, Senhor. Passa a noite toda falando, Senhor. Aleluia.
Porque o texto está dizendo assim, que ela estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava dizendo. Fala, Senhor, fala mais, Senhor, como é bom estar aos teus pés. Como estava Marta? Afadigada. Perdeu o sentido. Maria estava aos pés, ouvindo com atenção. Em nome do Senhor Jesus, nunca perca a sede de Deus. Nunca perca a sede de Deus. Nunca perca a sede de Deus. Porque o dia que nós perdemos a sede de Deus, perdemos o sentido da vida. E nesse tempo o Senhor está permitindo todo mundo ficar em casa. Para quê? Fazendo o quê? Ocupando a mente, ocupando a alma, se deleitando aos pés do Senhor, ouvindo Ele, falando com Ele, adorando a Ele. Mas pastor, está doendo, mas a dor não vai ser maior do que a sua adoração. Eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele está visitando todos nós, em nome de Jesus. Sabe o que aprendemos com Marta? Vou encerrar. Sabe o que aprendemos com Marta? Não gaste seu tempo com coisas que não edificam no momento. Existem coisas na nossa vida que não edificam no momento quando estamos com Jesus. Não dê valor às coisas poucas quando você está na presença de Deus. Não te apresses para sair da presença de Deus. Não te apresses para sair da presença do Senhor teu Deus. Não te apresse para se ausentar de Deus. Aproveita Ele na casa. Carlos foi em casa esses dias e falou assim: pastor, então é aqui o encontro. Debaixo do pé de limão. Debaixo do pé de limão. Aonde você encontra com o Senhor? Aonde você encontra com o Senhor? Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que quando nós temos um lugar de encontro com o Senhor, aquele lugar fica marcado? Sabia? Olha só. Quando você tem um lugar marcado com o Senhor, você pode até partir para a eternidade. Todas as pessoas, quando forem na sua casa, ou passarem por aquele lugar onde você costumava estar, eles vão dizer: era aqui que fulano tinha encontro com Deus. Era aqui que fulano orava. Era aqui que fulano buscava face. Era aqui que fulano estava na presença adorando o Senhor. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, entenda. Entenda em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha só, Marta tinha fé. Quando Marta mandou buscar Jesus, depois de 4 dias Jesus vem. Quem saiu correndo desembestado fora da aldeia? Marta. Quando soube que Jesus estava vindo, Marta saiu correndo, saiu fora da aldeia. Aonde ficou Maria? No seu lugar de encontro com Jesus. Em nome de Jesus. Neste tempo, tenha um lugar de encontro com Jesus. Não gaste tempo com coisas que não edificam. O Senhor está falando forte conosco. Tem pessoas que vão vir para o culto domingo e vão falar assim: Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero buscar mais o Senhor. Não é a dor que me impulsiona a buscá-lo, mas é o meu amor e a minha adoração que me impulsiona a buscá-lo. Não é porque dói, não é porque falta, não é porque eu não tenho, não é porque eu estou triste que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero te adorar. Eu estou aqui porque eu quero te ouvir. Eu estou aqui porque eu quero me alimentar do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor na minha vida. Aleluia! Eu não estou aqui, Senhor, apenas porque eu preciso de uma oração. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero te adorar. Você pode ter certeza que Deus vai levantar um profeta, vai sair correndo no meio da igreja, vai botar a mão na sua cabeça e Deus vai usar ele para curar a sua enfermidade. Aleluia!
Deus vai usá-lo para falar com você, aleluia. Quando você vem com disposição de adorar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, não por aquilo que lhe falta, ou por aquilo que dói, ou por aquilo que te entristece, mas por aquilo que Ele é. Irmão, em nome de Jesus, entenda, é isso que o Senhor quer de cada um de nós, é que nós venhamos entender que estamos para buscá-lo, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é na nossa vida, aleluia. Em nome de Jesus, entenda o que o Senhor está dizendo para nós. Você não veio porque você está precisando de algo, porque haja vista que nesses dias nós não estamos precisando, nós só queremos a presença dEle. Não é assim? Pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho recebido de mensagem, pelas pessoas que colocam lá, quando terá culto, quando haverá culto. Mas não pode apenas só perguntar quando será o culto e nunca vir. Quando terá culto? Porque eu quero a presença de Deus. Eu quero estar com os irmãos. Irmão, aprenda algo que eu vou lhe dizer. Quantas pessoas querem ver Deus? Quantas pessoas querem tocar em Deus? Quantas pessoas querem estar ao lado de Deus? Quantas pessoas vão dizer assim, levantar as mãos falando assim, eu quero pastor, eu quero pastor, eu quero. Sabe por que a nossa comunhão na igreja é importante? Porque quando você abraça alguém, quando você cumprimenta alguém, quando você fala com alguém na casa de Deus, que vem cheio do Espírito Santo na casa de Deus, você abraça a Deus, você fala com Deus, você ouve a Deus. Aleluia! Por isso que a comunhão é maravilhosa, aleluia! A comunhão é maravilhosa por quê? Porque quando nós estamos reunidos com aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Venha, mas não venha porque lhe falta, venha porque você é um adorador, você é alguém que tem sede de ouvir a Deus. Aprenda com Marta. Não coloque nada secundário que impeça de você ver o primário na vida. Não levante secundários. Não levante secundários na sua vida para colocá-los em primeiro lugar, porque o primeiro lugar já tem dono. Não coloque o secundário no primeiro lugar. Não coloque aquilo que é segundo no primeiro. Por quê? Porque o primeiro lugar é do Senhor. Eu sei que nessa noite o Senhor está falando conosco, e nessa palavra o Senhor quer que nós entendamos, muito mais do que eu fazer, eu quero ser.